Olá, já parou para pensar em como Deus age na história? Pois é, o Salmo 105 nos dá um panorama espetacular disso. É uma celebração da fidelidade de Deus que vai desde as primeiras promessas feitas a Abraão até a conquista da Terra Prometida. Vamos mergulhar juntos nessa jornada. E o salmo já começa com tudo. Não é nada tímido, não. É uma verdadeira explosão de louvor, um chamado super vibrante para darmos graças, cantarmos e proclamarmos as maravilhas de Deus. Esse é o ponto de partida, o tom que vai guiar toda a história que estamos prestes a redescobrir. Essa é a grande questão, não é mesmo? Por que toda essa celebração? A resposta não é só um sentimento, mas uma série de eventos históricos bem concretos que revelam o caráter de Deus. A beleza deste salmo é que ele nos dá as razões para adorar, uma por uma. Então, o ponto crucial é este. O salmo começa com a nossa resposta, mesmo antes de contar a história. É quase como se dissesse: olha, prepare o coração porque o que eu vou contar exige adoração. Em outras palavras, a história da fidelidade de Deus nos move, nos impulsiona a responder com louvor. E perceba como a adoração aqui é descrita de uma forma superativa, não é algo passivo. É um ato de dar graças, proclamar, cantar, buscar e, fundamentalmente, lembrar. A memória vital para a nossa fé. É justamente ao lembrar das obras de Deus que nossa adoração é abastecida e nossa confiança nele se fortalece. Vamos avançar então para o coração do Salmo, a razão fundamental de todo esse louvor, a aliança de Deus. Tudo o que Deus faz na história está enraizado numa promessa que ele fez e que ele nunca, jamais esquece. Uma aliança não é um simples contrato. É um pacto muito mais profundo que mistura lei e amor, compromisso e relacionamento. Deus se ligou ao seu povo por meio dessa aliança, feita com Abraão, Isaque e Jacó. E é essa promessa que impulsiona toda a história da redenção. O salmista usa a imagem de 1000 gerações para deixar bem claro o quão perpétua é a aliança de Deus. Isso significa que a fidelidade dele não tem prazo de validade. Ele se lembra e age de acordo com sua promessa para sempre. Se ele protegeu a linhagem que levaria a Cristo, ele também pode nos proteger até chegarmos à glória. E esta citação ilustra a proteção de Deus de um jeito brilhante. Pense bem. Mesmo quando os patriarcas eram poucos, vulneráveis e estrangeiros na terra, Deus os protegeu ferozmente. Ele os chama de meus ungidos e meus profetas, mostrando que eles foram escolhidos para um propósito divino e estavam sob seu cuidado mais que especial. A narrativa então se move para um período de grande dificuldade, a fome e a ida para o Egito. Mas mesmo no meio do sofrimento, o plano soberano de Deus estava em pleno andamento, demonstrando sua fidelidade de maneiras bem inesperadas. A história de José é o exemplo perfeito da providência de Deus. O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Cada etapa do sofrimento dele, a traição, a escravidão, a prisão injusta, foi, na verdade, um degrau no plano de Deus para preservar seu povo da fome. A palavra do Senhor o provou até que a promessa se cumprisse. E aqui a gente vê um padrão poderoso. O caminho de José, da humilhação à exaltação para salvar seu povo, aponta diretamente para a jornada de Cristo. Jesus também trilhou o caminho do sofrimento para alcançar a glória e trazer salvação. Não só para uma nação, mas para todos que nele creem. Agora, na libertação do Egito, acontece algo fascinante. Repare como o salmista reorganiza a ordem das pragas. Ele não está cometendo um erro histórico, está fazendo uma declaração teológica. Ao começar com as trevas, a 9ª praga, ele enfatiza o poder absoluto de Deus sobre os deuses egípcios, especialmente o deus Sol, mostrando desde o início quem é que está no controle. Com o poder de Deus demonstrado, o povo é libertado. E esta seção do Salmo narra a jornada triunfante, focando não nas falhas do povo, mas na provisão contínua e milagrosa de Deus, cumprindo a promessa de levá-los à sua herança. No deserto, Deus supriu cada necessidade. A nuvem e o fogo eram a presença visível dele, guiando e protegendo. Quando pediram comida, ele enviou pão do céu e codornizes. Quando tiveram sede, ele abriu a rocha e a água jorrou. Foi uma demonstração contínua de que a sua presença é mais do que suficiente. E aqui a gente chega no propósito de tudo isso. Por que Deus fez todas essas maravilhas? O versículo 45 nos dá a resposta. Para que o povo guardasse seus preceitos. A graça de Deus não é um fim em si mesma. Ela nos liberta para uma vida de obediência alegre e grata.
Ao olharmos para essa incrível jornada histórica, o Salmo 105 nos revela verdades profundas sobre o caráter de Deus. Verdades que não ficaram no passado, mas que são o alicerce da nossa fé hoje. Resumindo, vemos um Deus que salva ativamente, um Deus que fala e cumpre sua palavra, um Deus que envia pessoas comuns para realizar feitos extraordinários, e um Deus que nos sustenta, cuja presença é nossa maior provisão. Essas são as verdades que nos convidam a adorar. Para quem crê em Cristo, essa história ganha uma dimensão ainda mais profunda. A terra de Canaã era uma sombra da nossa verdadeira herança, um lar celestial. E a libertação do Egito aponta para a libertação maior do pecado, que recebemos não por merecimento ou por nossas obras, mas como um presente, um dom gratuito da graça de Deus, simplesmente pela fé em Jesus. E isso nos leva a uma reflexão final. O Salmo 105 é o registro da fidelidade de Deus no passado. Se a história da nossa vida fosse contada, quais seriam os momentos em que a mão fiel de Deus se manifestou, talvez até mesmo sem que a gente percebesse na hora? A mesma fidelidade que guiou Israel através da história está trabalhando em cada vida hoje. Aleluia!